Bom dia, pessoal. O Senhor Deus te abençoe hoje em nome de Jesus Cristo. Hoje nós iniciamos a leitura de João no capítulo 1. Meu nome é Alexandre Mendes, eu sou amigo policial. Quer dizer, esse é o canal Amigo Policial. Você está na playlist Policiais aos Pés da Cruz. E para quem não conhecia, nesse nosso espaço, nós lemos a palavra do Senhor Deus. Lemos ontem Atos capítulo 28, vimos o final das viagens missionárias de Paulo, a sua condução preso até Roma e a forma como ele ficou guardado, preso, não numa cadeia, não numa cela, mas em uma casa, e recebia todos que iam visitá-lo, mas estava na condição de preso e depois foi morto por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vamos começar hoje o livro de João, e se você não enxergar Jesus na leitura da Bíblia, você não está lendo a Bíblia da forma correta. Ok? O Senhor Deus te abençoe. Vamos lá então fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, a tua fidelidade. Ó Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, fala conosco na leitura da tua palavra, ministra sobre nós o teu agir, o teu querer, e dá-nos, ó Pai querido, a tua bênção para a glória do teu nome. Cobre-nos, ó Deus, com a tua graça, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Versículo 9. Pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqui no versículo 11... e eu faço aqui uma pausa no versículo 11, a gente continua no versículo 12. Aqui nós temos o chamamento aos gentios. Jesus veio para o que era seu, para o judeu, porque ele era o profeta que Moisés havia dito: olha, após mim Deus levantará um profeta poderoso, a ele ouvis. E os judeus não ouviram, não creram, não entenderam que Jesus, o Filho de Deus, era a poderosa salvação descrita por Isaías. Então, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aí o apóstolo completa no versículo 12, eu fecho parêntese. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos, se tornarem filhos de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui outro parênteses, no versículo 13, eu volto no versículo 14. Todos que recebem a Jesus são filhos de Deus, porque creem no nome de Jesus. E quem não recebeu a Jesus como Senhor da sua vida é criatura de Deus. E isso é algo bíblico incontestável que nós não podemos, de modo algum, omitir. A Bíblia está nos informando isso. Para todos os que o receberam, para todos os que creem no seu nome, foram dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Proclamação de João Batista, versículo 15. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Amém. Versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés,
A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. João Batista clama no deserto, e aqui ele faz o cotejamento dos textos, comparando os textos, né, e fazendo esse cotejamento, passagens bíblicas que também relatam, mas na voz de Isaías, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou, eu não sou o Cristo. Versículo 21. Ao que lhe perguntaram: pois que? És tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Versículo 23, respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Versículo 24. E os que tinham sido enviados eram 2 fariseus. Versículo 25. Então lhe perguntaram: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Versículo 26. Respondeu-lhes João: eu batizo em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Versículo 27. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Versículo 28. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Então você vê aqui João Batista batizando e pregando: eu não sou Cristo, mas batizo com água. Mas depois de mim vem outro que vai batizar vocês, mas com fogo. E aí essa frase, ela vai estar em outro evangelho, se eu não estou enganado, no evangelho de Lucas. Versículo 29. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só um parênteses ainda no versículo que nós lemos anteriormente. Eles estavam preocupados em saber se João era o Cristo, era o profeta, era Elias, então eles estavam atentos. Mas em algum momento os judeus perderam essa atenção. E quando Jesus aparece, o Filho de Deus, eles infelizmente não o reconhecem como Filho de Deus, antes o perseguem, antes o humilham, antes o prendem, antes o matam e incitam a multidão e o povo contra Jesus Cristo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 30. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou diante de mim, porque antes de mim ele já existia. Versículo 31. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel é que vim batizando em água. João batiza Jesus, e aí você tem o cotejamento em Mateus, Marcos e Lucas. Versículo 32. E João deu testemunho dizendo: viu o Espírito descer do céu como pombo e repousar sobre ele. E não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Versículo 34. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Cristo, aí você tem Mateus, Marcos e Lucas. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. E olhando para Jesus, que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Versículo 37. Aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Versículo 38. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde pousas? Versículo 39. Respondeu-lhes: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram ali, e passaram o dia com ele. Era cerca da hora 10ª. Versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar.
e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo, versículo 42. E o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha o primeiro contato de Jesus com Pedro. Jesus olha para Pedro e já dá uma palavra para ele: você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus encontra outros discípulos, versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e, achando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Versículo 45. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveu Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem, vem. Então, Natanael ali, ele vai e dá meio que uma tirada, né? Ele fala: Senhor, vem cá, mas pode vir alguma coisa lá de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade pequena. Versículo 47. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Versículo 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Essa é uma passagem emblemática porque nós não sabemos a que referência Jesus fazia. Porque você pode entender e perceber que o Senhor não joga a palavra fora, ele não joga conversa fiada fora. Jesus, ele fala sempre com objetivo, com uma razão específica. Então, alguns teólogos defendem que aqui havia algo em relação à conduta, né, de Natanael. Por isso, Jesus teria dito essa frase a ele. Versículo 49. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Versículo 50. Ao que lhe disse Jesus: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E acrescentou, versículo 51. Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Glória a Deus. Vamos marcar aqui capítulo lido. Que leitura maravilhosa, né? Nós vemos aí o início do Evangelho sendo pregado pelo próprio Jesus Cristo, o surgimento de João Batista, os primeiros apóstolos, e Deus operando grandes sinais e maravilhas. Que a graça e a misericórdia do Senhor sejam sobre você. Hoje, 28, né, de junho de 2018, 8 horas e 3 minutos. Aqui Alexandre Mendes lendo a palavra, que você compartilhe, leia também, e o Senhor te abençoe. Valeu, pessoal!